breves meditações acerca dos atributos de Deus. E já há algum tempo nós temos estudado um pouco acerca de Deus, acerca de quem Ele é. E tem sido um tempo, eu creio que proveitoso, aprendendo mais acerca de quem é o nosso Senhor. Nós já falamos aqui sobre o conhecimento de Deus, que nós somos chamados a conhecer o nosso Senhor, ainda que seja Ele um Deus infinito, aí que seja impossível nós conhecermos Ele plenamente, nós somos chamados pelo Senhor a conhecê-lo e a prosseguirmos conhecendo sempre mais o nosso Senhor. Falamos um pouco acerca da verdade de que este Deus a quem nós somos chamados a conhecer é um Deus trino, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Falamos acerca da simplicidade divina deste nosso Senhor. Falamos acerca da verdade bíblica de que nosso Deus é um Deus infinito. Falamos acerca da verdade bíblica de que nosso Deus é um Deus independente, autossuficiente, autoexistente. Este é o nosso Senhor. E hoje nós veremos um pouco acerca da verdade bíblica de que o nosso Deus é eterno. Deus é eterno. E a Escritura Sagrada, em Isaías, capítulo 40, verso de número 28, nos diz o seguinte. Isaías, capítulo 40, verso de número 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Vamos começar então, meus irmãos, como é dividido aqui, como nós temos visto, como é dividido no livro. Nós brevemente veremos acerca da doutrina. Em seguida, nós veremos como isto se relaciona com Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E no final, então, veremos brevemente algumas aplicações à luz desta doutrina. Nós afirmamos aqui, Deus é eterno. A Escritura nos declara isso em várias ocasiões. No Salmo, que nós acabamos de cantar, no Salmo de número 93, isto também é indicado. É o Senhor Deus que é eterno. Em Isaías 40, 28, nós lemos, declara o Deus eterno. E é interessante que realmente o Senhor é este Deus, que sempre existiu. Não somente o Saltério vai nos falar sobre isto, não somente os profetas nos falarão sobre isto, mas quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo 33, verso de número 27, a Escritura nos diz o seguinte: o Deus eterno é a tua habitação, e os braços eternos te sustentam. Veja, nós, criaturas pequenas, finitas, minúsculas, nós não conseguimos de forma alguma compreender nem expressar bem a eternidade de Deus, porque nós não existimos sempre, mas Deus é aquele que sempre existiu. Portanto, a eternidade é para nós, de alguma forma, algo, poderíamos dizer assim, estranho, porque somente de fato Deus, Ele é eterno. Diferente de nós, que um dia nós fomos criados, passamos a existir no tempo e no espaço e fomos criados por um Deus que sempre foi e sempre será. Então, quando nós pensamos sobre esta realidade, nós percebemos que o Senhor realmente sempre foi, sempre será, sempre existiu, não teve princípio, não tem fim, mas nós tivemos um começo. O mundo, inclusive, teve um começo. A Escritura nos diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Até mesmo uma afirmação como esta já nos leva a concluir que alguém ou o Senhor já existia antes de tudo isso. E Ele criou, pela palavra do seu poder, o mundo e tudo o que nele há. Então vejam que nós tivemos um princípio. O mundo teve um princípio. O tempo teve um princípio. Tudo teve um princípio, diferentemente do Senhor, que é um Deus que é, de fato, eterno.
Deus é aquele que, como diz Jó, capítulo 36, verso 36, Deus é grande. E nós, de fato, não podemos compreendê-lo. Ninguém consegue contar os seus anos. De Jó, capítulo 36, verso 36. Um puritano, no passado, chamado Charnock, ele escreve o seguinte: caso o homem se compare com outras criaturas, ele pode ficar muito consciente da própria grandeza. No entanto, se ele se compara com Deus, não pode senão ficar consciente da sua baixeza ou da sua pequenez. Quando nós nos comparamos com o Senhor Deus, que é eterno. Mas então, o que nós queremos dizer quando falamos que Deus é eterno? Já mencionamos aqui brevemente. O tempo, ele tem um começo com uma sucessão de momentos. Mas Deus, ele não tem começo, não tem sucessão de momentos ou fim. É totalmente diferente. Como no texto que mencionei logo de primeira, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante como a Escritura ela já pressupõe de cara a existência de Deus e de um Deus que é eterno e não fica de forma alguma tentando provar quem quer que seja que Deus existe. Já chega afirmando. No princípio, criou Deus. Como nós vimos em Jó 36, 36. E como o salmista pode nos falar também, mais uma vez, mas olhando agora para o Salmo de número 90. Salmo 90, verso 2, quando a Escritura nos diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a eternidade de Deus diz respeito à sua natureza atemporal e imutável. Aponta para aquilo que é da própria essência do Senhor. Está fora do tempo, está acima do tempo. E de forma alguma pode existir qualquer tipo de variação nesse Senhor como uma sucessão de tempos. Deus não tem começo, ele sempre existiu. Ele não foi alguém que foi de alguma forma trazido à existência. Ele é o que é. Ele sempre foi o que é. Isso é afirmar de alguma forma, brevemente, com poucas palavras, o que seria dizer que Deus é. Porque somos criaturas temporais, nós realmente não conseguimos compreender exaustivamente quem é Deus ou compreender de fato o que é eternidade. É difícil para nós conseguirmos entender com tanta profundidade o que é dizer ou o que é eternidade. Mas nós podemos refletir sobre a eternidade divina e nos maravilhar com a linguagem que temos para descrever nosso Deus eterno. Então, brevemente, meus irmãos, essa seria a afirmação acerca do Senhor. Ele é eterno, ele está acima do tempo, ele não foi criado, ele sempre existiu antes de qualquer coisa neste mundo passar a existir. Os homens criados por Deus, eles vão tentar negar esta realidade, né? Você vai olhar aí os ateus e tantos outros, respirando o ar, respirando e comendo tudo aquilo que foi criado por Deus, com o ar que eles respiram, eles tentam de alguma forma balbuciar palavras sem sentido, tentando negar a existência de um Deus que sempre existiu, tendo sido eles criados por Deus, né? De alguma forma tentam se voltar contra o Senhor, se rebelando contra o Senhor que a todas as coisas criou, e é assim o mundo. Tem muitas pessoas por aí que se dizem ateus, e eu tenho dificuldade, na verdade, em, se fôssemos levar as últimas consequências, dizer que alguém é ateu. Ele vai tentar, de alguma forma, sufocar a verdade que ele sabe, no seu mais profundo íntimo, que Deus existe
e que este Deus é eterno e que sempre existiu e criou absolutamente todas as coisas, mas eles, na sua loucura, tentam de alguma forma abafar esta realidade de que o Senhor existe. Mas nós que conhecemos ao Senhor, conhecemos a Escritura Sagrada, encontramos um testemunho repleto e muito claro acerca de quem Deus é e que, de fato, Ele é um Senhor que só pode ser eterno. Só pode existir desde sempre. Mas então, mencionei que nós veríamos brevemente o que seria a doutrina ou a afirmação de que Deus é eterno. Mas pensemos agora brevemente acerca do dom da vida eterna em Cristo. Nós começaremos a pensar agora na segunda pessoa da Trindade e do dom da vida eterna que nós só podemos receber nele. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, que existe antes de todas as coisas, como nos diz Colossenses 1,17. Olha o que diz a palavra Colossenses, capítulo 1, verso de número 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O apóstolo Paulo aqui está falando do próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, o Filho que existe antes de todas as coisas, sendo então o Deus eterno, porque Cristo é Deus, nós já vimos, como diz os nossos padrões doutrinários, quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas 3 são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Então, sendo ele Deus, o Deus eterno, tal qual o Pai, ele entrou no tempo e se submeteu às condições do tempo. Isso é impressionante nós pensarmos sobre isto. O Deus eterno se submetendo às condições do tempo e entrando no tempo. Aqui, como nós, que um dia nascemos, fomos gerados, nascemos e então vivemos. Na sua vida, Cristo, ele contava com passado, contava com presente e contava com futuro. Sendo ele Deus, meus irmãos, lembrem-se, quando eu falei acerca de Deus ou do atributo da eternidade, falamos que ele não está preso ao tempo, sucessão de dias ou horas, mas Cristo estava. Você pensa nele, por exemplo, na crucificação lá, angustiado e sofrendo por algumas horas. Veja só, o tempo passando e ele lá sofrendo amargamente, sujeito ao tempo, ao relógio. A tudo isso que nós, como seres humanos comuns, experimentamos e estamos sujeitos. Mas ele, de fato, se sujeitou a tudo isso. Ele se sujeitou a tudo isso em submissão ao Pai. Porque, como diz a Escritura, ele veio sempre para fazer toda a vontade de Deus, o Pai. E ele se sujeita a isso. Ele se faz homem. É o Deus encarnado, habitando entre os homens, como descendo da sua própria glória, não deixando de ser Deus, mas para estar aqui caminhando semelhantemente a todos nós. Mas quando nós pensamos acerca de Cristo, por que razão então Cristo, Deus tal qual o Pai, ele entrou no mundo, ele entrou no tempo? Como você responderia isso? Se fôssemos perguntar a uma série de pessoas por aí, eles poderiam dar uma série de razões para isto. Mas eu estou inclinado a acreditar que muitos deles dariam várias razões que não fazem o menor sentido bíblico. Nós sabemos que no princípio de todas as coisas, lá quando o Senhor criou o mundo e tudo que nele há, havia perfeição, harmonia, havia beleza, tudo era muito bom. Mas nós vimos aqui nas exposições, inclusive de Gênesis, que no capítulo 3 acontece algo terrível. O pecado ele entra no mundo.
Adão, então, como nosso cabeça federal, nosso representante, ele peca contra o Senhor, quebrando o pacto de obras, e então cai sobre ele, bem como sobre toda a sua posteridade, a morte. Porque qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, diz a Escritura Sagrada. Então, o pecado ele trouxe para nós morte física. Adão viveu um bocado, mas morreu. Nós encontramos na Escritura registro de vários homens do Senhor. Morreram. O pecado trouxe morte física, mas não somente morte física. O pecado trouxe morte espiritual. O homem, então, se afastou de Deus espiritualmente, como consequência do pecado cometido em Adão. Mas não somente isto. O pecado também trouxe para o homem morte eterna. É o juízo vindouro sobre o homem. Então, quando nós pensamos sobre isto, nós pensamos, puxa vida, e agora? O que aconteceu? Nós vimos que o Senhor, então, em meio ao juízo e a punição com maldição sobre o homem, a serpente, o mundo, a mulher, Ele prometeu que alguém nasceria, um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, Cristo. Chamado proto-evangelho, Cristo já é anunciado como Redentor. Este haveria de vir. Mas para que então pudesse morrer no lugar de pecadores indignos como eu e você, ele teve de se fazer carne, ele teve de submeter ao tempo, ele teve de submeter a esta mesma realidade. E por que razão então ele fez isso? Ele fez isso para que pudéssemos ter vida eterna. Ele fez isso para que nós pudéssemos ser salvos. O apóstolo João, em João capítulo 3, verso de número 36, vai nos falar algo acerca disto. Diz assim, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O início do texto. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, Cristo se submeteu voluntariamente a todas as realidades do tempo, a fim de nos dar o dom da vida. Para nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente. Então, nós agora, criaturas, nós não somos eternos. Nós temos começo, mas nós não temos fim. Como nós veremos, o que diz respeito à nossa vida futura. A nossa vida futura. Mas nós ganhamos em Cristo a vida eterna, ou seja, a salvação eterna, que ninguém pode tomar de nós, que ninguém pode tirar de nós. Algo que nós experimentamos e que é substancialmente eterno. Não há nada que possa tirar isso daqueles que foram salvos através do sangue de Cristo, que pagou uma dívida eterna que nós possuíamos com Deus. Ele nos deu, Ele nos salvou, Ele nos vivificou através do Espírito Santo. Nós fomos salvos. Então, o Deus eterno, Ele se fez homem e se sujeitou a tudo isso para a nossa salvação. Agora, pensando em outras questões, meus irmãos, de lições para nós acerca da verdade bíblica de que Deus é eterno. O que isso pode nos ensinar? Veja, quando nós pensamos sobre a eternidade de Deus, nós podemos pensar também não somente sobre a salvação eterna em Cristo, mas podemos pensar também sobre o destino eterno de todos os homens. Sobre o destino eterno. Podemos pensar inicialmente sobre o inferno, por exemplo. Diferentemente do que muitas pessoas podem imaginar, eu acho que mencionei aqui até isso na última pregação, o inferno não é simplesmente a separação de Deus, ou a separação de Deus, como muitas pessoas imaginam. O inferno é o quê? É estar separado de Deus. Deus não está presente. E, de fato, se Deus tirar a sua mão e Ele se afastar da sua graça comum no mundo e do governo do mundo, vira um caos, é um inferno.
Mas, quando nós pensamos na realidade do inferno, nós devemos pensar que o inferno é uma realidade eterna, o homem vai morrer ali para a segunda morte, a morte eterna, e Deus estará lá. Deus é onipresente. Não é como eu mencionei até, como o Satanás vai estar lá perturbando quem vai para o inferno e rindo para se acabar de quem está lá sofrendo no inferno. Não, vai estar Satanás, seus anjos, os homens que não se renderam a Cristo, sofrendo, e Deus manifestando a sua eterna ira contra todos aqueles que não se renderam a Cristo. Então, os homens não terão a face paternal de Deus em favor deles. Isto é uma realidade no inferno. Aquele que não creu em Cristo sofrerá pela eternidade na presença de um santo Deus, de um justo Deus e todo-poderoso. E mesmo sofrendo no inferno, veja, é o que acontecerá com os homens ímpios lá. Mesmo sofrendo no inferno, ainda assim, provavelmente não desejarão Deus. E quando olhamos para a Escritura Sagrada, Cristo, ele foi exatamente aquele que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Os homens ficam pensando assim, rapaz, esse pessoal fica falando do inferno, Cristo falou sobre o amor. Falou também. Mas falou muito mais sobre o juízo vindouro que haveria de cair sobre o homem. Alguns textos você pode anotar para ler depois, mas Lucas 3,17 vai dizer assim, fogo que não se apaga. Veja a forma que é descrito o inferno. Mateus 13,42, fornalha de fogo, com a presença de choro e ranger de dentes. Apocalipse 19:20 vai dizer que o inferno é como um lago de fogo. Judas, versículo 7, vai dizer é um fogo eterno. Judas, verso 13, vai dizer escuridão das trevas para sempre. Marcos 9,48 vai dizer o verme não morre e o fogo não se apaga. Então o inferno é algo que é eterno, como diz a Escritura, ou seja, o inferno é para sempre. Podemos imaginar como algumas pessoas imaginam, não, vai existir uma espécie de aniquilacionismo. Aqueles que não creem no Senhor, então, serão aniquilados. Essa história de inferno não existe, não. Existe sim, a Escritura nos diz. É um lugar onde irão todos aqueles que não se rendem a Cristo. E falar sobre o inferno é algo de fato indescritível, assim como é indescritível falar sobre as glórias dos crentes nos céus. Não conseguimos compreender de maneira adequada essas realidades. Não conseguimos descrever com todas as palavras, de modo que façamos justiça a isto. Mas tanto o céu como o inferno são realidades que a Escritura trata, e aqueles que habitarão no céu ou no inferno habitarão ali, ou nos novos céus e nova terra eternamente. O que é que o crente ele vai desfrutar no céu? No céu, nossa alegria pode apenas aumentar, não diminuir. Saber que nossa alegria crescerá aumenta a alegria experimentada no momento. Nesta vida, podemos sentir tristeza ao saber que uma alegria atual chegará ao fim. Não no céu. Ali, nossas alegrias nunca terminarão, o que, portanto, provocará alegria ainda maior em cada momento. Alegria que não tem fim. Passamos por angústias nesta vida, mas então sabemos que passa. E então isso em alguma medida nos alegra nesta vida, mas nos céus é alegria perpetuamente. Para sempre, só aumentando. Mas para aqueles que irão para o inferno, seu desespero não diminuirá, mas crescerá. Eles nunca experimentarão de novo o alívio que temos na vida de saber que uma dificuldade logo passará. Quando a criatura no inferno compreender mais e mais que sofrerá para sempre, o desespero do juízo eterno só
poderá aumentar. Não existirá uma ocasião em que o ímpio poderá ter um alívio no inferno. Então o sofrimento do ímpio não cessará, experimentará juízo não por um momento, mas para sempre. Mas, e quanto a nós, crentes, veja, eternamente nós desfrutaremos de um céu, ou de novos céus e nova terra com Cristo. E saber disso deve nos fazer falar sobre Cristo para os homens. Apresentar Cristo, aquele que nos deu vida eterna, para que os homens que estão perdidos neste mundo possam conhecer a Ele e não sejam destinados para o inferno. O fato de sabermos, de compreendermos bem quão amargo será, deve de fato nos conduzir a falar sobre Cristo, para que eles possam conhecer a Cristo, Cristo este que experimentou o inferno por nós na cruz. Então precisamos correr neste mundo falando sobre Ele, para que os homens possam correr para Ele. E meus irmãos, que nós louvemos a Deus, porque ao enviar o seu Filho para morrer por nós, dando a nós vida eterna, nós jamais, tendo sido salvos por Ele, desfrutaremos da ira vindoura. Se é que podemos falar e desfrutar de algo, é terrível. Unicamente por causa dele. Devemos então louvar diariamente a Deus pela cruz de Cristo e pela salvação eterna que nós temos nele. Amém. Vamos orar.